Muito bem, pessoal. Como é que vocês estão? Como é que foi aí de festas de Natal? Né? Preparados aí já pro Réveillon? Legal? Então vamos lá. Vocês devem estar assistindo esse vídeo aqui depois do dia 26. Legal, que é quando está programado para aparecer para vocês. Muito jóia. Coloquei aqui no passado, tá, o vídeo sobre como produzir uma raça, e aí eu coloquei coloquei só os genes que são qualitativos, que diz respeito à qualidade. Agora eu vou mostrar para vocês os genes que são quantitativos, como é que a gente faz a seleção. Não precisa parar para assistir o outro, mas eu recomendo, caso você não tenha assistido o primeiro, terminou esse vídeo aqui, o link está aqui embaixo, terminou esse vídeo, vocês podem ir lá assistir, que vai ser bom. E aí é o seguinte, tá? Isso aqui não é aula de YouTube, não é vídeo de YouTube para ficar você passando o tempo. Isso aqui é aula, certo? Então, assista uma vez, assista de novo, assista 3 vezes, faça as anotações, vá lá no seu quintal, olhe seus animais, ficou com dúvida, coloque aqui nos comentários. Então, você precisa desenvolver o conhecimento. Só ouvindo o vídeo enquanto você está limpando o galinheiro, lavando louça, não vai resolver, tá certo? Então você pode, ouve, Ricardo, eu tô aqui, tá só com fone, continua, tá? Mas depois vocês assistem, legal, tá bom? Então bora pro slide aqui. A gente vai falar agora aqui da genética quantitativas, tá bom? O que eu busco na minha linha de corte, o que eu faço para a gente selecionar aí os melhores animais. Porque eu não quero um animal pescoço pelado, branco dominante, aquela cor do red pile, que não produz muito, que demora a engordar, que vai comer muito. Eu não quero isso. Então, preciso de um animal produtivo, que é isso que importa. E produtivo porque eu estou falando do animal de abate, certo? Ricardo, eu estou fazendo isso com o índio gigante, eu estou fazendo isso com a sertaneja balão, só que para mim ok se tiver precocidade, mas eu não quero. Eu quero um animal extremamente alto. Eu quero um animal extremamente pesado. Ok? A ideia é a mesma, tá? Tudo isso é gene quantitativo, tá? Quantidade, centímetros, tamanho, quantidade, peso, tá joia? Vamos lá, então. Bora aqui para os nossos slides. Isso aqui é um print, eu acho que de 1935, tá? Foi um experimento que Pumer fez cruzando fêmeas Sebrights, tá aqui, com o macho da raça hamburguesa. Tá? Essas fêmeas, elas variavam de 750 gramas, presta atenção que esse experimento aqui mudou a avicultura, tá? E você consegue fazer na tua casa. Então, ele utilizou fêmeas 750 gramas até 850 gramas, essa variação de peso, com um macho de 1.350 gramas, 1,350 kg. Então, o que acontece? Quando ele cruzou, ele tirou filhotes, machos e fêmeas, que variavam de 1.100 gramas até um com 1.350 gramas. Então, um filho chegou no peso do pai, o resto ficou ali um pouco mais baixo, mas vocês viram que não ficou na média. Ele foi para o lado da burguesa. Então, isso é de se esperar, ok? Já que a raça Sebright, que é uma banta natural, ela tem genes que deixam o animal pequeno, mas no heterozigoto ela vai deixar esses animais leves, pequenos e tal, mas não minúsculos, não um galizezinho. Ele vai puxar para a hamburguesa. Muito bom. Fez isso, Ricardo, aqui não tem novidade, isso não faz diferença tal. Agora a pergunta que você precisa me responder é a seguinte: se ele pegar esse F1, né, primeiro resultado aqui, esse pessoal daqui, se ele pegar, acho que vocês não estão vendo meu mouse, né? Meu mouse tem que estar aqui, ó, esses animais aqui. Então, se ele pegar esses animais e cruzar irmão com irmão, o que acontece? É aqui que está a grande sacada. Olha a distribuição. Então, esse daqui são pesos só dos machos, tá? Tá vendo? F2 aqui. O que acontece? Teve macho de 630, talvez, 640 gramas, ou seja, menor, mais leve do que as fêmeas Sebrights pura, e teve macho
com mais de 1.600 gramas, 1,650 kg, ou seja, mais pesado do que o avô, né? Do que o pai. Isso aqui muda tudo quando a gente está falando de genética quantitativa. Eu embolo essas duas. Por que, Ricardo? Porque, Ricardo, se eu quero um índio gigante grande, um animal grande, tá? Não importa se ele é pesado, não importa se ele é precoce, não importa nada, eu quero animal grande. Se eu cruzar esse índio gigante com outro índio gigante ali, o que vai acontecer? Eles vão ficar no intervalo. Um ou outro puxa para o lado. Agora, se eu cruzo com um animal que tem uma característica muito diferente, não precisa ser com cibrite, o que vai acontecer? Quando eu cruzo os irmãos dali, eu vou ter uma distribuição muito maior, tá? Por que acontece isso? Porque a gente tem, vamos pensar no animal grande, tá? A gente tem genes que vão controlar o tamanho do tarso, que é da canela. A gente vai ter genes que vão controlar o tamanho da coxa, ok? Genes que vão controlar o tamanho da sobrecoxa. Genes que vão controlar o tamanho das vértebras. Genes que vão controlar o tamanho, no caso ali da distribuição de todas as vértebras. Eu falei vértebra, pensei só no pescoço, mas desde o corte do animal até no pescoço. Enfim, a gente tem um monte de gene que vai controlar cada pedacinho desse da ave. Por isso que é quantitativo, a gente não sabe a quantidade de genes que tem. Eu estou selecionando índio gigante, às vezes eu estou focado até canela. E aí eu coloco com outro animal, sei lá, vou chutar aqui o gigante negro de Jersey, tá? Mas cuidado com fazer isso. Que é um animal pesado, só que esse peso dele tem muita ossatura do corpo. Então, quando eu cruzo os dois, eu vou tirar um animal vira-lata, ok? Que não vai prestar para nada. Porém, se eu cruzo irmão com irmão, o que vai acontecer? Eu vou despontar um ou outro em crescimento, porque ele vai trazer mais genes que eu quero. Você incorporar esse animal, que é filho aí de um cruzamento qualquer, no seu plantel de índio gigante, vai demorar até você fazer todo o processo. Agora, se você traz animais de fora do gigante, mantém esses animais no seu plantel e cruzam de vez em quando essas linhagens, aí sim você vai ter essa distribuição. Então, como é que seria aí a receitinha de bolo? Está focando só no gigante, só em uma característica. Você tem o seu plantel. Precisa ser muito consanguíneo, tá? Ele precisa ter a característica da raça pura. Então, você vai fechar ali, vamos supor, 10 galinhas, tá? E 1 ou 2 galos, ok? Isso, filho cruzando com pai, com mãe, com irmão. Esse é o seu plantel. Você vai ter um outro plantel, uma outra linha, que você vai fazer a mesma coisa. 10 galinhas, 12 galinhas, 2, 3 machos ali, 1 ou 2 machos, não importa, sempre recruzando ele, retrocruzando. Esse vai ser seus animais básicos. Pode vender ovo fértil, pode vender pintinho, pode vender reprodutor, pode fazer o que você quiser, tá? É muito consanguíneo, porém, entretanto, toda a vida você está selecionando para não ter problema genético. Eu já falei que a história de genética, consanguinidade é o facto de 2 é meio furado, tá certo? Fez a seleção, legal. O que tu vai fazer de quando em vez? Tu vai pegar machos daqui com fêmeas daqui e machos daqui com fêmeas daqui. Então, você vai mudar os reprodutores, ok? Esses animais que nascer, você não vai misturar agora. Você vai cruzar irmão com irmão aqui. Esses irmãos com irmão que vão ter uma distribuição muito grande. Uma parte grande vai sair ruim. Só que a grande maioria vai ser meio que igual aos pais e o resto, um pouco, vai ser animais muito superiores. Esses animais muito superiores, o que você vai fazer? Parabéns! Você vai dividir em 2 linhas e você vai recomeçar dois plantéis. É óbvio que, como o índio gigante está no processo de desenvolvimento, você manter só 2 lotes é muito pouco. Você vai ter, sei lá, 10 baias, 20 baias, não importa. 2 você vai selecionar dessa forma, tá legal? Eu estou programado um vídeo, eu acredito que ele vai ser ali pro ano novo, tá na ressaca do Réveillon ali, vocês vão talvez assistir ele. Não é a promessa, mas eu estou programando ele. Que é como a gente faz para manter uma única raça com poucos animais
não tão consanguíneo, mas você conseguir um bom desempenho, tá? É um tipo de seleção que depois eu explico, não vou falar disso. Bacana? Então essa é a ideia desse cruzamento. Se vocês fizerem isso, vocês sempre vão ter esses animais aqui. Tá legal? Aqui foi só um, ok? Mas você vê que o segundo aqui não sei se ele fala a quantidade, eu só tirei um print aqui. Não tem, enfim, tá legal? Mas enfim, a gente vai ter animais superiores ao maior animal. Ricardo, sertanejo balão, mesma coisa, tá? Ah, Ricardo, eu quero ter animais caipiras, mesma coisa, tá? O que é que vai mudar? A característica que você está selecionando. Eu quero para ovo, mesma coisa, tá certo? Então a gente sempre vai ter essas distribuições dessa forma. É óbvio que Sebrite e Hamburguesa, a gente tem um universo separando as duas raças. Então, a distribuição vai ser muito maior do que se eu pegar dois índios gigantes, ok? Isso é óbvio. Duas sertanejas balão, dois caipiras ali do mesmo grupo. Então. Porém, para a gente acelerar esse processo do crescimento de uma característica, a gente faz isso. Ricardo, vou perder postura? Vai. Vou perder peso? Possivelmente, já que peso está um pouco relacionado com o tamanho, tá? Mas pode perder. Vou perder precocidade? Vai. Tá? A gente perde outras características, mas uma vez eu tendo esses animais top, e aí eu posso fazer recruzamento, voltar um pouco para o plantel, talvez aquela galinha que seja aí a nona da minha seleção, lembra do vídeo passado, a classificatória, ela não entrou para ser ali a matriz, mas eu vou jogar ela para o meu rebanho, o galo também, e aí eu consigo melhorar o padrão, ok? Muito bom, isso aqui de fato é muito importante, não sei se vocês perceberam a importância, mas isso aqui é fantástico, mudou muito a minha forma de fazer seleção lá na Chácara Douglas, tá legal? Bom, ok, agora eu vou falar aqui de uma seleção normal, tá? Eu já escolhi os melhores animais, eu estou falando para criar uma raça, de gigante é uma raça, ali foi só uma palhinha para a gente melhorar uma característica. Da minha raça, escolhi alguns animais, você pode chamar da raça que você quiser, a raça é seu nome. Toda vez que você lembra, cruzamento puro, introdução de novas características, bagunça, tatu com cobra, selecionei aquilo que eu quero, de novo, mesma característica, cruzamento puro, ok? Este cruzamento puro, a partir da segunda, terceira, quarta seleção, a gente vai ter uma curva de distribuição normal. Não vou ensinar bioestatística para vocês aqui, tá bom? Mas a gente precisa entender o seguinte: a média, essa linha vermelha do meio, tá? O que é a média? É a somatória de todas as variantes dividido pelo número de animais. Então, eu tenho 5 animais índio gigante. Um com 1 metro, um com 1,10 m, um com 1,20 m, um com 1,30 m, um com 1,40 m. Se eu somar tudo isso, eu vou ter um animal com 1,20 m, tá? Então, essa aqui é a minha média. Se eu tenho animais com 1 metro, 1,01 m, 1,02 m, 1,03 m, 1,10 m, certo? Possivelmente minha média vai estar por aqui, animais talvez com 1,05 m, 1,04 m, tá? Tem que fazer conta isso, tá? Soma a altura dos seus animais, divide pela quantidade de animais que você calculou, você tem a média. No seu plantel, a maior parte dos animais vai estar dentro de um intervalo que a gente chama de moda. Então, desse exemplo aqui, 1,01 m, 1,02 m, 1,03 m, 1,04 m e 1,10 m, a moda está aqui. Neste caso, a curva não é uma curva de distribuição padrão. Então, como é que seria? Animais de 1 metro, animais de 1,05 m, 1,06 m, 1,07 m, animais de 1,10 m. Aqui está a moda. Legal? Então, isso você precisa entender. Por quê? A moda é um grupo ali que eu sempre vou meio que manter para eu conseguir as mesmas características, tá certo? E aí a gente vai ter desvios padrões, não importa, tá? Desvio padrão é um percentual que aumenta ou que diminui da média. Porém, a cabeceira são os animais de elite, tá? Neste caso, são para genes só quantitativos, ok? A minha moda vai ser dos genes qualitativos, e eu vou ter aqueles animais que botam melhor, que entram menos em choco, que crescem mais, que engordam mais rápido. Esses animais eu vou selecionar, tá? Não é que eu seleciono só animais acima de 2 desvios padrão, não é isso.
tá? Eu posso ter uma pressão de seleção que eu pego só a cabeceira, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de cabeceira, ok? Então, ó, posso ter uma pressão de seleção que eu vou pegar da média para cima. Ah, apertei o botão. Eu vou pegar da média para cima. O que vai acontecer no próxima geração? Talvez a minha média vai ficar com animais dessa produção aqui. Pode ser que eu só faça descarte, eu só tire esses animais que são ruins, e aí eu vou ter uma média muito próxima da média do jeito que está hoje, tá legal? Mas quando eu fixo a característica de uma raça, e aí eu não mexo muito, eu vou ter sempre essa distribuição normal, tá? Eu falei já da lei de Hardy-Weinberg. Essa lei de Hardy-Weinberg, ela diz o seguinte: se você não introduz novos genes, se não tem perda de novos genes, se não tem migração de novos genes e não tem mutação, aquela população ela se mantém igual nessa curva, tá bom? Quem não faz seleção, ou quem acha que faz seleção, mas não está fazendo, quem tem ali 3 galinhas e um galo não faz seleção, tá bom? Faz, mas, enfim, o nome de seleção até faz, escolhe, mas o desempenho, o ganho é muito pequeno. A tendência é a gente manter nesse padrão aqui, tá legal? Por isso, isso aqui explica muitas vezes, a gente tem uma quantidade boa de animais, mas a gente não consegue ir para frente, porque só pegar a cabeceira também não vai resolver, precisa de teste de progênito, depois eu falo isso melhor, já falei em alguns vídeos, depois eu faço isso melhor, tá legal? Bom, tá, legal. Ricardo, e como é que esse esquema aí do heterozigoto, do homozigoto, quando você faz consanguinidade, de novo, estou pegando só animais da elite, tá? Só seleção. Esses animais, eles são homozigotos, tá? Eles podem ser homozigoto para azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho, que é aquela ponta, ou seja, eu fiz a seleção errada, peguei animais ruins. A maior parte vai ter uma heterozigose boa, e ali alguns vai ter uma homozigose legal, que eu vou selecionar, azão, bezão, bezão, cezão, cezão. O que acontece com o cruzamento industrial? Que os híbridos, né? Eu tenho 2 linhas, cruzo e eu tenho um produto, esse produto eu vou comercializar. Esses animais, eles têm um conjunto de genes, tá? Vamos pegar esse animal Red Pie aqui da ponta, como melhor, esse grandão ali. Esses animais têm um conjunto de genes que aí não é exatamente homozigoto, tá? São heterozigotos, tal, mas tem um conjunto de genes que vão ter alta produção. Então eu tenho um gene, por exemplo, para crescimento, eu tenho um gene para conversão alimentar, eu tenho um gene para acúmulo de carne, sei lá, eu tenho um gene para resistência de doença. Quando eu pego esse animal e coloco no meu plantel, e aí eu vou brincar com vocês aqui, vou supor que o seu plantel é esse galinho sem vergonha aqui, eu vou ter animais melhores que o meu plantel, porque o meu plantel está muito ruim, ok? Mas eu não vou ter animais que eu gostaria de ter, que é esse grandão aqui, tá? Como é que eu faço para mostrar? É difícil isso, viu, gente? Vocês não têm ideia. Esse grandão aqui, tá? Então, eu não vou ter isso. O que é melhor, Ricardo? Eu comprar animal na agropecuária, incluir no meu plantel ou fazer seleção? Fazer seleção assim, ó, é melhor, tá? Agora, pode ser que não tenha um gene, foi isso que eu fiz com pessoas peladas. Eu não tenho um gene, eu coloquei. As características de ganho de peso do pescoço pelado ajudou ou atrapalhou? Atrapalhou mais do que ajudou, tá? Eu tive nanismo que eu tive que tirar, tinha outros genes que eu tive que tirar, então ela não ajuda. Para a raça, ela não ajuda, tá? Você pode fazer um outro cruzamento industrial, legal. Eu vou comprar Embrapa 051 e vou cruzar com o meu índio gigante. Ave Maria. Mas ok, tá? Você vai ter um animal meio termo que vai ser melhor para a postura que o índio gigante. Mas vai ser ruim para ganho de peso, tá? Mas enfim, tá? Aí ok, aí não é ruim. Se eu pegar só Embrapa 051 para cruzar, vou melhorar um pouco esse exemplo, né? Eu vou comprar uma charrua da Avifran, Ave Pluma, já não sei nem como é que tá o nome. Eu fui entrar no site achando que era Ave Pluma e tá lá Avifran. Comprei a charrua. Eu peguei as fêmeas charrua e coloquei com o meu galo índio gigante. Beleza. Aí ok. Neste caso dá certo. O que eu vou fazer com os filhos? Matar todo mundo. Vou comer todo mundo. Tá? Vou vender para abate. Não seleciono mais. Preciso comprar o quê? Novas fêmeas charrua para colocar lá. Bacana? Pessoas, então é isso, ok? Acredito que eu trouxe aí algumas informações, possivelmente eu trouxe bastante dúvidas, tá? Isso com certeza a gente traz e faz parte do processo de aprendizagem, tem dúvidas, tá legal?
ficou com dúvida, coloca aqui nos comentários. 2026 tem muita possibilidade de ser um ano bom. Eu percebo muito aqui com vocês que me assistem que o foco de vocês está às vezes só em genética, em cruzamento, enfim, no animal e não está no negócio. Muda a cabeça de vocês, tá legal? Quando vocês focam a produção em negócio, mesmo que não seja, já estou aposentado, Ricardo, já estou com minha vida ganha, mas quando vocês avaliam como negócio, o ganho que vai ter depois é melhor. Para você comprar animais mais caros e colocar, porque você está tendo lucro, tá ok? Para você melhorar suas instalações, para você comprar uma chocadeira melhor, o que for, tá legal? Então, foque na tua empresa como um negócio, tá bom? Eu tenho um plano de negócio, mas, de novo, a ideia não é vender plano de negócio, o plano de negócio é baratíssimo, tá? De coração, tá bem aberto. Não é um negócio que vai me fazer dinheiro, não vou enriquecer. E se eu considero o tempo que eu faço plano de negócio para avicultura e o tempo que eu faria outra coisa, eu ganharia mais dinheiro fazendo outra coisa. É uma forma de contribuir com o seu sucesso. Eu já dei plano de negócio de graça, já fiz muito e-book de graça. A ideia não é só essa, mas foquem em negócio, tá bom? Isso vai fazer com que você alcance as suas metas para 2026. E aí eu finalizo esse vídeo desejando vocês um excelente 2026, que todos os seus cruzamentos tenham aí resultados muito bons, que você consiga alcançar aí todas as suas metas, todos os animais que vocês queiram, e que 2027 tenha novas metas, tá joia? É isso, gente. Um forte abraço para vocês. De novo, dúvida aqui no comentário, tá bom? Se chegou aqui até o final, coloca. Cheguei até o final, eu gosto de ler isso, tá? Faz sentido eu estar aqui gastando 3 horas para gravar um vídeo de 20 minutos para vocês, tá bom? Um abração e até o próximo.